Você já ouviu o termo ramartiologia? Você está no Teologia Simples. Aqui você vê assuntos teológicos de forma bem simplificada. Vamos para o vídeo. Ramartiologia é a doutrina que estuda sobre o pecado. É um termo teológico. Porém, aqui a nossa ideia é simplificar a sua vida e não complicar. No básico, o que é pecado? Errar o alvo. Nós temos que ter isso em mente. Por quê? Nós, como seres humanos, fomos criados por Deus com um propósito específico. E qual é este propósito? Servir a Ele. Só que a humanidade declinou-se o pecado. E isso nos faz separação entre o homem e Deus. E esse homem que iniciou essa queda tem o nome por Adão. O apóstolo Paulo vai escrever em Romanos 5, verso 12, que a queda entrou por um homem e saiu por outro. Entrou por Adão e saiu por Cristo. E o que é mais interessante é a graça proveniente. Outro termo técnico que eu acredito que você já ouviu em algum dado momento, em alguma outra situação. E o que significa a graça proveniente? A graça proveniente significa a bondade que vem de Deus, mas nos alcança. Só que é bem interessante que a Bíblia trabalha com o livre-arbítrio. O que é isso? É o direito de escolha. O cidadão que predispõe-se a serviço ao Senhor, ele vai servir ao Senhor. Porém, ele tem que abrir mão de alguma coisa. Não para que ele seja salvo, mas para que ele entenda que o Senhor deu ordenanças e ele não venha novamente errar o alvo, que é o pecado. Só que essa graça proveniente ela é possível ser resistida. Ou seja, que nós vemos muito no nosso dia a dia pessoas que decidem não servir o Senhor. Aqueles famosos crentes em casa, aquelas pessoas que têm a Bíblia aberta no Salmo 91, porém não faz a obra do Senhor, pela qual a própria Bíblia que ele deixou lá aberta nos ensina, que é ir e pregar o Evangelho para toda criatura. Porque as pessoas precisam conhecer sobre o Senhor, não apenas por falácias, mas pela palavra genuína que é o Evangelho. E essa mesma graça que vem de Deus, ela não anula a responsabilidade de cada indivíduo. Ou seja, cada um se responsabilizará pelos seus atos e pelos seus feitos frente a frente com o Senhor. Numa visão bíblica, o pecado corrompeu completamente a capacidade do homem de se relacionar com Deus. Porém, como nós já descrevemos nesse vídeo, a própria pessoa de Deus em Jesus veio aqui e nos reconciliou para que nós estivéssemos aptos a estarmos novamente em sua presença. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. De repente a sua dúvida é solução de dúvida de uma outra pessoa. E nos ajuda até a criar mais conteúdos para que você possa estar meditando na palavra do Senhor. Até um próximo vídeo. Fique com Deus.